Olá, pessoal aí de casa, bom dia. Sejam muito bem-vindos em mais um programa Confraria do Batom aqui na RDC TV. E como sempre, a gente começa, o nosso programa com Na Sala com a Confraria. E eu adoro esses momentos porque eu adoro receber gente que eu me dou bem, que são amigas. A gente está aqui bem numa vibe mesmo de Na Sala para conversar. E hoje o tema tem tudo a ver com amigas, e potenciais confrades, potenciais empreendedoras que se ajudam, porque a gente vai falar sobre coletivos femininos, a força dos coletivos femininos. São mais de 30 coletivos só em Porto Alegre. A Confraria do Batom, como uma confraria independente e local, tem orgulho, de ser uma das pioneiras por aqui. Nós nascemos lá em maio de 2009, mas tem muitos grupos fortes e atuantes, e que a gente tem a honra de receber alguns aqui. Mas as outras lideranças, não fiquem tristes, por favor, sintam-se representadas aqui quando a gente falar sobre essa importância. Estão todas, as lideranças envolvidas, porque a gente sabe que tem muito coletivo, forte, organizado, ético e que empodera literalmente outras mulheres aqui no Rio Grande do Sul como um todo, e no mundo, obviamente. E eu tenho o prazer de receber aqui 3 dessas que vão estar aqui hoje comigo com essa responsabilidade, de representar outros coletivos. Eu começo recebendo e agradecendo a presença da Roberta Capitão, que é presidente da Empreendedoras Restinga. A Roberta já tem aí uma trajetória, está sempre nas telinhas, então que bom que ela pôde estar aqui com a gente hoje, É figurinha já acostumada com os programas. A Silvana Bastian. Silvana, muito obrigada também por estar aqui com a gente. É presidente da BPW Porto Alegre e está agora como segunda secretária da BPW Brasil, Isso. Silvana? Que legal. Temos uma outra Silvana também, a Silvana Cetra, que é presidente da Confraria do Salto Alto, que movimenta muito também lá na Zona Sul. Obrigada, gurias, por estarem aqui. Uma das coisas que a gente observa muito nos coletivos femininos é que são características diferentes, são grupos em tamanhos diferentes, às vezes com valores, com estrutura diferenciada, mas que estão cada vez mais tomando força, e sendo presentes na nossa vida. Mas apesar dessas diferenças, a gente tem coisas que são em comum. Vamos começar por aí, gurias. O que os coletivos em geral têm em comum? Silvana, a Bastian, começa contigo. O que esses coletivos que a gente tem observado têm em comum? Eu acredito que a gente tem um objetivo comum, sim, que é o empoderamento das mulheres. Nós estamos todas trabalhando para fazer a vida das mulheres melhores, seja nas políticas, sejam nas situações sociais, no aprendizado e capacitação. Então, quando a gente tem vários grupos separados, mas quando a gente se encontra, o objetivo é comum. A gente está trabalhando pela mesma coisa, cada um do seu jeito. Mas a gente tem esse trabalho e ele se torna consistente porque as mulheres são muito fortes no que elas acreditam. Então é muito bacana quando a gente encontra essas lideranças, essas mulheres, a gente vê como a gente tem conexão, de objetivos, de sonhos e de tudo mais, no que se faz nos nossos grupos. Eu queria aproveitar também que eu queria que vocês, as 3, respondessem, mas além de trazer o que a gente tem em comum, que comentasse um pouquinho mais sobre o seu coletivo. BPW, Silvana, para quem não conhece, por favor. Então, para quem não conhece, a BPW, ela é a Business and Professional Women. Ela é uma organização internacional, ela está com quase 100 anos, ela virou uma federação em Genebra, na Suíça, em 1930 e alguma coisa. Então, ela é uma organização que ela nasceu com um legado muito bonito da fundadora Lena Madison Phillips, que ela criou essa organização para ajudar as mulheres a entrarem no mercado de trabalho num momento muito delicado, que era o período entre guerras. Então, essas mulheres, elas ganharam capacitação, ganharam força. Isso tudo deu muito certo. Então, essa organização cresceu, se tornou uma federação, e essa federação se espalhou pelo mundo. Em 87, ela veio para o Brasil. A primeira local que a gente teve foi em São Paulo e ela acabou se espalhando e a gente tem em Porto Alegre aqui. Então, nosso objetivo, sim, é o empoderamento da mulher, sim, mas é muito mais que isso, porque ela trabalha em políticas públicas, ela tem cadeira consultiva na ONU, é uma signatária do Pacto Global, tem voto
na ONU, então ela tem um trabalho muito grande, muito extenso em todo o mundo, e localmente a gente visa trazer as questões que são mais relevantes para as nossas associadas, que são aqui. Porto Alegre a gente tem uma vocação muito grande na questão da capacitação e do negócio, e é o que a gente quer tornar cada vez mais forte aqui. Mas é uma organização de um legado muito bonito e ela marcou muito a minha vida nesse sentido, porque esse grupo de mulheres que está aqui, está em todo mundo, elas dão a real força quando a gente precisa. Eu comecei muito jovem, nas jovens ainda, né? Então foi uma força que veio muito forte quando a gente ainda era muito jovem no mercado. Que legal, que legal. A BPW também é um exemplo, assim, né, por vários aspectos. Silvana, a outra Silvana, a Cetra. Silvana. O que tu acha que tem em comum, Silvana, nos coletivos? E fala um pouquinho mais sobre a Confraria do Salto Alto. Então, Confraria do Salto Alto, ela existe há 7 anos já. Nós somos um grupo formado na Zona Sul de Porto Alegre. Claro que hoje nós já nos expandimos para outras localizações, mas basicamente ela era da Zona Sul, com o objetivo de se fazer a Confraria do Salto Alto foi realmente a situação econômica que o país vinha passando e as mulheres que começaram a produzir, a virar empreendedoras ou então as empresárias que já existiam, que sentiam uma necessidade de poder divulgar mais o trabalho, fazer parcerias entre mulheres, já que os homens são um poder bem maior ali na área de empreendedorismo e querer sair daquele local onde elas estavam e mostrar o trabalho e mostrar competência. Então, nós nos juntamos naquele momento para poder conversar sobre isso. Era bem despretensioso, eram com poucas pessoas, tínhamos a Confraria do Batom como exemplo, né? Então, o que aconteceu? Começamos a conversar no primeiro evento, tivemos muitas mulheres que procuraram e no segundo evento mais, e assim foi crescendo e crescendo, que nós decidimos então verbalizar mais que existia uma confraria na Zona Sul. Temos o Entre Nós também, que é um outro coletivo que trabalha com homens e mulheres em conjunto. Então, começamos ali a movimentar a Zona Sul e as mulheres entenderem que podiam realmente, né, mostrar o seu trabalho e estar junto com o homem e poder sustentar a casa junto com o seu marido, o seu companheiro. Então, a confraria veio dali, né, dessa necessidade. E o que eu vejo assim muito presente é exatamente isso. É a mulher poder entender que ela tem tanto direito quanto qualquer outra pessoa para estar no mercado de trabalho, mostrando que ela é competente. Então, assim, acho que todos os grupos com os seus segmentos que são diferenciados, né? A gente fala sempre da Miriam, da Rosê, que tem a parte toda mais gauchesca ali, que é da mulher que pode fazer um churrasco, né? Então, assim, com todos os grupos com as suas diversidades, mas todos falando do mesmo ponto, do mesmo assunto. Ser uma mulher empreendedora, mostrar que ela é capaz, estar junto no mercado de trabalho, não importa em que segmento ela esteja. Perfeito. Isso vai também ao encontro que tu tinha comentado, né, Roberta, da questão do empoderamento, né? É isso, o empoderamento seria uma questão comum? O empoderamento, valorização dessa mulher e o resgate histórico que nós, né, por já nascermos com esse gênero, temos de dificuldade com o gênero masculino, né? Nós temos uma jornada dupla e isso é inegável. O que acontece? Nós trabalhamos nas nossas empresas e temos a nossa casa. O nosso trabalho daí em casa. As líderes têm jornada tripla, né? Sempre. A casa é o trabalho e o grupo. E mais o grupo. E em casa não é remunerado. Mas, historicamente, quem é que faz o trabalho de casa? Mulher. Quem é que cuida dos filhos? Mulher. E mesmo assim, nós queremos empreender, porque nós temos essa vontade também. É o nosso local, é o nosso espaço. E nesses grupos nós encorajamos essas mulheres. E o bom desses outros grupos é que lá elas veem outras mulheres e existe esse espelhamento. Nossa, se ela consegue, eu também consigo. Como ela faz isso? E esses grupos de apoio, que muitas vezes, erroneamente, as pessoas acham que está na família. E não está na família. Nós percebemos que os grupos de apoio estão nesses nossos coletivos. Que as mulheres encontram os grupos de apoio nos coletivos.
entra, Roberta, a questão talvez até que a gente traz muito, né, quando se fala sobre mulheres reunidas e tal, que existe ainda, né, muito presente um paradigma de que a mulher não se ajuda, mulher puxa tapete uma da outra, fura o olho, se possível e tal. E o que a gente observa, graças a Deus, né, nos nossos coletivos e os outros que a gente circula também, é que ficam, né, presentes nesse tipo de grupo aquela que efetivamente quer ajudar, quer ser ajudada também, né, quer encontrar pontos em comum ali conforme a temática, mas também está aberta, né, a crescer junto. Né? Isso é uma coisa que tu tem bem presente lá na Empreendedora São as Restinga. objeções que a gente precisa interromper. Isso não serve mais. Da onde surgiu essa história? Ela é verídica e nesses grupos a gente diz, não, isso não serve mais. Mulher é burra? Não, não é mais. Mulher não sabe fazer negócio? Não, mulher sabe muito fazer negócio. Mulher tem uma visão periférica de negócio que nós sabemos que o homem não tem. O homem, quando foca, ele foca em um determinado negócio. Nós, mulheres, nós conseguimos dar conta de muitas coisas e isso nos privilegia. E, né? muitos empresários hoje procuram o serviço das mulheres em virtude da organização, do comprometimento, porque eles sabem que quando a mulher se compromete, ela cumpre. E isso é uma coisa que é sempre dita, acho que em todos os grupos, pelo menos no meu, no de vocês, que é o compromisso que tu tem do início do negócio que tu procura, a maneira que tu faz para trabalhar com aquilo ali e a entrega que tu tem. Sim. Então, é um comprometimento do início ao fim, do atendimento até a entrega, né? E manter aquilo. Então, o que tu faz? Tu puxa outras confrades, outras associadas para poder fazer o trabalho também. Quando tu puxa outra, então ninguém puxa o tapete. E a gente sempre diz no início de cada evento, gente, não é uma competição. Não é. Uma hora eu consigo atender e quando eu não conseguir, eu posso passar para minha outra colega, né, que está ali também, que eu sei que faz um trabalho tão bom quanto o meu. Quando a gente pega, talvez, esse viés dos coletivos de empreendedorismo, né, porque tem vários outros, com outras, né, razões de existir, mas eu trago muito isso porque é uma coisa que eu observo. Como eu tive muitos anos como executiva em empresas, acho que eu via mais essa coisa de uma quer o projeto, quer o salário, quer a equipe, enfim, da outra. Mas no momento que a gente vai empreender, essa questão da sororidade, da participação, das parcerias e tal, é uma questão de sobrevivência. Ela não é que de repente ela ficou, se ela era do mal, digamos assim, ela trocou e fiquei boazinha. Não, por uma questão de sobrevivência, ela precisa estar mais aberta a aprender com a experiência da outra, a ajudar, a fazer parceria, a chamar. Está acontecendo isso comigo, o que eu posso fazer? Mudança de consciência. Essa chavinha que tu está falando que está mudando é essa consciência que as empreendedoras estão tendo. E é isso que a gente faz. No grupo das empreendedoras Restinga, além de networking, né, que a gente participa muito dos outros coletivos para fazer networking, que a conexão é muito importante, principalmente a capacitação. Elas precisam entender que precisam aprender. Aí que vem a nossa parceria com o Sebrae. Né? Muitos cursos. E, inclusive, se tu não sabe fazer determinado procedimento ou determinada coisa na tua empresa, é importante que tu procure alguém que saiba. Eu acho que essa questão também, a gente tem que começar nos nossos coletivos, nos nossos grupos, pensar o quanto é estigma. Como tu disseste, a questão do fura o olho. Isso pode ser um estigma que a gente comprou e veio com a gente. Se um homem faz isso numa empresa, ele só é competitivo, nós furamos o olho. Da mesma forma, se uma mulher fala mais forte com alguém que não cumpre a sua função, ela é histérica, tá naqueles dias. Então, eu acho que a gente que faz parte de grupos que educam, porque nossos grupos eles educam, eles criam novos conceitos. Então a gente tem que começar a fazer um repensar sobre os estigmas. Né? Sobre as palavras utilizadas, né? E quanto a gente ainda aceita isso. Silvana, é muito bem colocado isso da tua parte. O que acontece, né? Ainda vindo historicamente, os homens, quando eles saem para jogar futebol, tá tudo bem, ele sai para jogar futebol. Quando ele retorna, o filho tá de banho tomado, ele tem a janta, tá tudo tranquilo. Quando uma mulher sai para fazer um encontro como é que é?
né? Então nós também precisamos quebrar essa objeção. Olha, quarta-feira é dia do meu encontro nas Empreendedoras Restinga. E eu vou falar de quê? De negócios. E isso está sendo uma virada de chave tão maravilhosa. Isso é empoderamento. Porque quando elas saem, elas voltam diferentes. Nossa, eu quero fazer isso na minha empresa, porque eu vi que na empresa da outra deu certo. E acho que essa questão muito do inspiracional, né? Na Confraria do Batom, a gente tem uma frase que até é da Paty Valau, que ela diz, na confraria, acho que em outros grupos também, todo mundo já passou pelo que você está passando ou vai passar. Então, essa questão de um acolhimento, de um apoio, de um vamos junto e tal, eu acho que é uma das coisas bem positivas, né, dos coletivos. Espelhamento. E a gente está já caminhando para o final. Sempre essas conversas são curtas, com tudo que a gente quer falar. Mas eu acho que a gente entra numa questão, gurias, que eu acho que nós 4 aqui e as demais lideranças que participam do grupo, né, que se forma atualmente aqui em Porto Alegre, para justamente ter a sororidade entre as líderes, né? Porque a gente tem também que dar esse exemplo. Eu acho que é uma coisa que a gente tem como postura na confraria, vocês também, eu sei, de circular em outros grupos, de ajudar, de uma questão ética, né? Também de resguardar ideias e prospecções comerciais, enfim, de se ajudar, né? Então, de a gente continuar também com esse exemplo, com esse legado, porque outros grupos vão surgir. Já faz parte, né? E acho que entra uma questão que vocês comentaram, de educar, né? Então, eu acho que quanto mais grupos tiverem atualmente, e cada um se encontra, né? Encontra no a gente até fica como recado final, talvez, tipo assim, busque um coletivo, né? Para chamar de seu, né? Que tu tenhas aderência com os objetivos, com os valores, com o teu momento, muitas vezes com a localização geográfica, né? Que fique mais tranquilo para ti nos encontros e tal. Mas faça parte, né? Porque tu vai estar ajudando, inspirando outras pessoas e também recebendo ajuda, né? Algumas pessoas, muitas que vêm conversar comigo, até vêm com o preconceito, né, do salto alto. Eu só posso ir... tu é do batom, eu só posso ir se eu uso batom. Eu só posso ir se eu uso salto. Não é assim, né? Só posso participar, eu tô lá na Restinga. Se eu sou da Restinga. Eu sei falar inglês. Gente, assim, é muito complicado. Aí tu diz assim, mas da onde veio isso? Né? Da onde tu tirou isso? Eu fiquei com vergonha de te perguntar. Então, assim, a dica que eu dou é procure grupos menores, né? Porque as pessoas são mais próximas. Quando os grupos são muito grandes, às vezes tu fica quietinha e não consegue dar conta de falar quem tu é. Aí tu acaba saindo e desiste. Não vou mais porque não me encontrei naquilo. Então, tentem primeiro os grupos menores e depois vão expandindo, porque as que vão no do batom vão na minha confraria, a Silvana vai no grupo das líderes, a Roberta vai no meu, eu vou no dela. Então, assim, que a gente tenta mostrar para as pessoas que elas têm que estar também nos outros grupos. Não é ruim estar em outro, tá tudo certo. Se a gente prega isso dentro do grupo, por que nós, como líderes, não faríamos isso? E o grupo das líderes que tu falou, que é líderes da Conexão Empreendedorismo, saiu lá de 2000, quando a gente foi visitar a Roberta, né, Roberta, lá na Restinga. Isso, lá na feira. E a gente começou, mas como assim? Porque a gente se junta? Vocês não pensem que a gente não se junta ali na recepção, em qualquer lugar. Meu Deus, mas está acontecendo isso, como é que a gente faz? Mas e agora? Elas não estão vindo, né? São trocas que a gente faz. E a Roberta disse, está acontecendo aqui. E aí a Helenice do Mães da Zona Sul, que é minha parceira lá na confraria, a mesma coisa. Ela disse, mas a gente precisava se reunir. Passou pandemia, fui falar lá com a Marta, falamos com a Catita, né, a Cátia Campos, vamos então, vamos convidar. Aconteceu o primeiro, nos encontramos, entendemos que nós também precisamos disso, precisamos conversar sobre, porque a gente chora no cantinho, né? A gente ajuda a confrade, a gente ajuda a associada, a gente ajuda lá. E quem nos ajuda? Aí a gente chora no cantinho, aí o marido vê a gente chorando, depois diz, tu viu só o que tu tá fazendo? Né? Tu tá nesse grupo? uma outra conversa, né? Tipo, como os maridos, cônjuges e família enxergam. Enxerga. Meu marido dizia que durante muito tempo ele dizia, esse é o teu hobby caro, porque ele via a confraria como um hobby. Hobby caro.
Mas até foi um insight importante, porque a partir daquele momento, não, tem que ter um outro, tem que ter um outro viés, né? É que depende de como a gente ouve, né? Se a gente quiser ouvir pro mal, a gente ouve pro mal. Se a gente quiser ouvir pro bem, te dá um impulso pra frente. Não, tipo assim, esse teu hobby, cara, que tu gasta tempo e dinheiro, não sei o que e tal. Mas não pode ser mais um hobby, né? Então, tem que mudar já. Isso tu disse pra mim. Virou uma empresa, né? Com Exato. CNPJ. E eu falei, vai ter problema, vai ser difícil, vai ter gente que vai sair. Porque essas trocas são muito importantes. São valiosíssimas. Então, fica aqui a dica, né, para quem está nos assistindo. Se não faz parte ainda de um coletivo feminino, encontre um para chamar de seu, procure informações, tem muitos disponíveis. De acordo com o teu momento, tem as gurias da confraria do Jardim Europa, que participam de iniciativas para doação, né? Elas conseguem toneladas, conseguem muita coisa, tem um viés social, tem coletivos que são de investidoras anjo, tem coletivos que é mais para diversão e para outros tipos de conexão, tudo certo, né? Então encontre um que tenha a ver contigo, com o teu momento, com teus valores, para fazer, inclusive, novas amizades, não vai só naquele que a amiga vai, circula em outros, conversa com outras pessoas, que isso é muito importante. Né? Exatamente. Gurias, muitíssimo obrigada, né, por vocês estarem aqui. Nós temos essa árdua tarefa de representar outros coletivos aqui na nossa conversa, mas esperamos que tenha sido gostoso para vocês e que incentive você a participar desses movimentos. Muito obrigada, gurias, mais uma vez. Pelo convite. A gente vai agora para um rápido intervalo e o segundo bloco já vem por aí. Olá, bem-vindos a mais um Carreira e Negócios. A gente não precisa saber tudo, a gente precisa saber para quem perguntar. Você já escutou isso? Você já parou para pensar quais são as habilidades que eu preciso ter para conseguir ter para quem perguntar? Porque se eu não tiver uma rede de pessoas que possa me ajudar, se eu não tiver um bom networking, talvez eu não tenha nem para quem perguntar. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Sobre como a gente constrói a nossa rede ou como a gente resolve os problemas que a gente tem e que talvez a gente não tenha todos os recursos. Então, vamos lá. Se você não sabe, né, e tá tudo bem a gente não saber tudo, ninguém sabe tudo, né? Então, vamos dizer, eu não sei, eu tenho um problema e eu não sei a resposta para esse problema. O que eu faço? Primeira coisa, para e pensa, quem são as pessoas, né, do teu dia a dia, do teu relacionamento, as pessoas que você conhece, que podem te dar uma dica, que podem te ajudar a resolver, que tenham contato de alguém. Vou dar um exemplo. A semana passada, eu recebi um contato de uma pessoa que fez treinamento comigo e ele está com um desafio numa área com relação à instalação elétrica. E eu já trabalhei numa empresa que trabalha com isso. E aí ele me chamou e disse, Mônica, tu pode me ajudar? E naquele momento eu não podia ajudar, mas eu tinha alguém que também podia fazer apoio. Então, eu acessei a minha rede de networking, assim como ele fez com a dele, para encontrar uma resposta, poder dar um caminho. Para que a gente consiga construir uma boa rede de relacionamento, a gente precisa estar disposto a conversar com as pessoas. E um dos grandes desafios que nós temos é escutar. Já pensou nisso? Se a gente vai num evento e a gente está participando com as pessoas, mas você não escuta, você nunca vai saber o que as pessoas têm, né, de negócios ou quais são os contatos que elas têm, que talvez possam ser propícios, adequados, oportunos para algum desafio que você tenha lá na frente. Essa é a importância da gente escutar também cada uma das pessoas que conversam conosco. Um outro desafio nesse momento. Às vezes eu tenho uma bela rede, eu sou bom de escuta, eu consigo conversar bem com as pessoas, eu me relaciono super bem, mas eu não consigo pedir ajuda, porque eu acho que eu tenho que fazer tudo sozinho. Ah, não, eu me viro. Gente, nós não precisamos fazer tudo. Né? Por que não pedir ajuda para alguém? Pedir ajuda não é um sinal de fragilidade, pelo contrário. Ninguém é bom em tudo, então a gente pode buscar o auxílio de alguém que é melhor do que nós em algum momento. Peça ajuda,
Né? É um movimento que valoriza a outra pessoa. É você dizer para ela assim, olha, eu confio no teu trabalho, eu confio em você, eu sei que você pode me ajudar. Como você se sente quando alguém te pede ajuda? É a mesma coisa. Então não tem problema nenhum nós pedirmos ajuda para alguém. Talvez você tenha percebido agora assim, Monique, mas eu prefiro fazer sozinho. Você prefere fazer sozinho ou você tem medo de pedir? Ou você não tem para quem? Eu conversava ontem com um empresário e ele estava me dizendo assim, ele disse, nossa, eu quero ver a minha equipe crescer. E eu disponibilizo recursos para eles. Mas eles, às vezes, enxergam o seu desafio e não pedem auxílio. Porque eles pensam assim, aparentemente, né, pelo menos na visão dele, eles pensam, se eu pedir ajuda é porque eu não estou dando conta da minha atividade. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho, assim como o empresário confia na equipe, né? A equipe precisa confiar no seu líder para que eles possam construir, então, esse caminho, né? Então, assim, quando a gente não tiver a resposta, peça, pergunte, né? Não tenha vergonha de perguntar, porque esse teu movimento de perguntar vai fazer com que as pessoas mais ainda te respeitem, né? E também, num outro momento, possam te chamar e te pedir ajuda. E lembre-se de uma coisa, por mais que você estudar, por mais que você estude, por mais que você pesquise, você não vai conseguir ser especialista em tudo. Então, é um bom exercício de humildade para a gente reconhecer que nós precisamos de outras pessoas. E quando a gente reconhece isso, né, a gente dá liberdade para as pessoas no nosso entorno fazerem o mesmo. E é assim, com essa troca de informações, que todos nós podemos crescer. Então, lembre-se, você não precisa saber tudo. Tenha uma rede de networking para que você possa ter com quem tirar dúvidas, para quem pedir auxílio, com quem se apoiar. Construa habilidades para que essa rede seja uma rede firme e realmente uma rede de apoio, né? E fortaleça a sua autoconfiança para que você aceite que está tudo bem você não saber tudo e você então possa pedir ajuda às pessoas. É assim que você vai fortalecer a sua liderança. Obrigada pela participação hoje. Um abraço para vocês. Até o próximo programa. Olá, eu adoro esse quadro, acho que é um dos que eu mais gosto aqui no nosso programa da Confraria do Batom, que é o Minutos que Inspiram. Minutos que Inspiram é uma prática que a gente tem na confraria desde 2013, nós introduzimos isso nos nossos eventos presenciais e a gente recebe presencialmente e aqui no programa mulheres inspiradoras, literalmente. Seja por algum feito específico dentro da sua trajetória ou pelo conjunto da obra, né? E hoje eu tenho aqui a honra de receber uma pessoa que eu gosto muito, que acompanha há muitos anos, é minha amiga e inspiradora, que é a Sabrina Rosa. Sá, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. A Sabrina é bióloga de formação, é cientista, especialista capilar e tem uma trajetória empresarial muito peculiar. E convidei a Sabrina para vir aqui porque tem uma característica que eu gosto muito, que é o começar da onde a gente estiver, com os recursos que a gente tem. E depois, claro, né, ela vai contar um pouquinho dessa trajetória, são muitos anos à frente da Decílios Cosméticos. Sá, te apresenta para o público, né, que está em casa, que eventualmente não te conhece ainda. Conta um pouquinho quem é a Sabrina, né, como mulher. E eu queria daí que tu trouxesse lá esse comecinho, anos atrás, na cozinha da tua casa. Sou Sabrina Rosa e eu sou uma sonhadora que colocou em prática. Não só sonhou, mas foi lá e fez, acreditou e fez. O que é isso? Eu comecei a minha empresa, hoje sou fundadora da Decílios Cosméticos, uma empresa de alma verde, que com 25 anos de história, fazendo esse ano em setembro, que quando a gente começou não se falava em verde e nós já somos verdes desde o começo. E o que é a minha inspiração? O que eu estou aqui hoje para inspirar vocês? A dizer que é possível, sim, se chegar a qualquer lugar quando a gente acredita. Eu comecei na cozinha de casa, fazendo o produto no fogão, cuidando de casa, cuidando dos filhos e invasando os meus produtos num potinho de mel.
sem nada. Eu esqueci de te pedir pra trazer o tal do potinho de mel, porque é real, tá lá no museu lá da Decílios, porque até para quem possa nos acompanhar agora aqui na história que a Sabrina vai trazer, a Sabrina é mãe de 3 filhos, né, que hoje, 3 adultos, né, que inclusive trabalham na empresa, mas as crianças eram pequenas, o Davi não existia ainda, né, começa, contando um pouquinho desse contexto que tu vivia com as 2 crianças, o Flávio, que é o esposo da Sabrina, né, com outro negócio. E aí, como é que deu aquela faísca do porquê que tu decidiu, né, até porque tem um histórico familiar, uma inspiração, né, uma ajuda, de certa forma, né, um empurrãozinho familiar nesse aspecto, porque hoje está muito fácil, né? Hoje a Decílios tem 5.000 metros quadrados de área construída, exporta para mais de 20 países, é uma referência em cosméticos capilares de uso profissional, mas vamos voltar no tempo, 25 anos atrás, lá na tua casa, né? Literalmente fazendo os cosméticos na cozinha. A Decílios tem dois momentos, né? O tempo é curto para contar um pouco de tudo, então a gente já vai pular para a segunda etapa, que é esse início que conta esse time de 25 anos da Decílios. Então, eu tinha na adolescência já começado a fazer produtos, já existia a marca Decílios, em função de dificuldade financeira, até o histórico que comentou, trabalho com a minha mãe, problemas, não consegui continuar. E depois, um tempo depois de casada, já com 2 filhos, nós estávamos numa fase de meio uma crise meio que financeira, e eu queria ter condições de dar para os meus filhos tudo, né? É o que toda mãe quer. Toda mãe quer, né? O que a gente quer? A gente quer que os filhos tenham tudo que a gente tem, muito mais do que a gente teve. Então eu falei com meu marido, já vou trabalhar, né? E ele não sabia que eu fazia cosmético, não sabia que eu tinha esse conhecimento. E aí eu falei para ele que ia fazer cosmético. Resumindo, ele me emprestou R$100. A contragosto, né? A contragosto. Porque eu conheço o marido da Sabrina e ele é uma pessoa super perfeccionista, que queria a Sabrina em casa, cuidando da casa, então ela tinha que fazer essa dupla jornada, né? Cuidar da casa, dos filhos e fazer os cosméticos, né? Beijo pra ti, Flávio. Óbvio, eu ia até pular essa parte. Mas assim, realmente, há muito tempo, hoje a gente não, a mulher já está mais, tá mais na rua, está mais presente, mas naquela época era a função, o papel da mulher. Então, minha função era basicamente manter uma casa 100% limpa, os filhos a casa organizada, filhos cuidando, e eu tinha que, para conseguir trabalhar, eu tinha que seguir mantendo isso. Então, como é que eu fazia? Na parte da manhã, eu cuidava da casa, limpava a casa nos trinques, né? Entretinha as crianças, era aquela que fazia massa de pão para eles brincar e cuidava da casa. Na tarde, eu saía de ônibus, largava um na creche, um na escola, com 2 sacolas cheias de produto que eu fazia à noite, né? Então, foi realmente um começo bem inspirador, para dizer assim, não adianta a gente colocar dificuldade, não adianta dizer, eu tenho filho, não consigo, eu tenho que cuidar da casa, não consigo. Não, consegue. Eu digo porque todo mundo consegue qualquer coisa. É só realmente baixar a cabeça, né? Levantar os olhos, baixar a cabeça, mas levantar os olhos e trabalhar. E aí eu comecei a visitar os salões de beleza que eu atendia na época da adolescência, que eu falei que é a segunda história, que depois a gente vai marcar uma outra conversa. E o pessoal disse, meu Deus, o que aconteceu, guria, contigo, que não tinha sumido, o teu produto é maravilhoso. Por quê? Eu tenho um produto que é o creme restaurador, tá? Creme restaurador intenso, que foi que existe até hoje, né? Campeão de vendas ainda. Campeão de vendas. Que foi o primeiro produto que eu fiz, que eu formulei a primeira vez quando eu tinha 17 anos. Foi o primeiro que eu reiniciei, quando eu reiniciei Decílios há 25 anos atrás. E até hoje ele é campeão de vendas. Então, é o creme que... a referência da Decílios é o amarelinho. Então, esse creme é a mesma formulação há mais de 3 décadas, né? E sempre com essa filosofia verde. Produtos naturais, óleos naturais, buscando essa minha essência da biologia, né? Então, é uma empresa assim que a gente começou realmente do nada. Então, eu comecei cuidando dos filhos, fazendo produto em casa, e a empresa, os filhos cresceram no nosso ambiente. O marido, né, ele começou, viu o resultado, começou a trabalhar junto. Hoje, a nossa empresa é uma empresa que ela tem a base familiar. Então, meu marido trabalha na área comercial, administrativa, minha filha cuida do comercial e do marketing também. O
meu filho mais velho cuida do comércio exterior e do financeiro, e o meu caçula está acabando o quartel e retorna para a empresa. Querido. E aqui, Sabrina, tem um ponto que eu acho que é muito importante, né? A gente enfatizou esse início, a conversa é curta hoje, mas a gente vai ter outros momentos com a Sabrina aqui. Então, eu dei o spoiler, né, de como a Decílios é hoje, né? Então, são 25 anos de trabalho e muitas conquistas, muita dificuldade também, mas muitas conquistas. Mas um ponto que eu queria deixar aqui, que eu sei que tu concorda com ele, que é a gente não colocar desculpas, né? A gente começar com o que tiver no momento, naquele momento que se decidiu. Se a Sabrina tivesse esperado ter uma fábrica instalada, a autorização da Anvisa, né, que é super importante, mas aquele início ali, 25 anos atrás, era uma outra realidade, mas tipo, a embalagem exclusiva, né, a formulação XY, ela começou com o que ela tinha, né, que eram os tais potinhos, né, de mel, que se usava para colocar mel, ela datilografava, né, e tal. Então, falar um pouquinho disso, Sabrina, de não deixar para amanhã, literalmente, não esperar as condições ideais, que talvez as condições ideais, se não te colocar no movimento, nunca chegam, né? Que eu acho que o ideal a gente está sempre mudando o ideal, né, que a gente está sempre melhorando. Então, quando a gente, são coisas que a gente, acho que, vou repetir, acho que a gente ouve em vários lugares, né, quando a gente realmente acredita no que a gente está fazendo, a gente sabe que a gente está fazendo tem qualidade, a gente está colocando verdade, a gente está colocando esse amor nisso, realmente, eu acho que dá certo, né? Então, a gente tem que acreditar no que a gente está fazendo e seguir em frente. Foi o que eu fiz, então, coloquei naquele potinho de mel tudo que tinha de melhor naquele momento, que até hoje segue quando dando o maior resultado incrível nos cabelos, e isso foi se transmitindo, eu digo, é um creme que assim, ó, quem usa até hoje, ele passa de geração para geração pelo resultado que ele transmite. Então, não adianta a gente pensar no momento, a gente tem que ir além, acreditar nas coisas que estão por vir. Uma coisa que me inspira muito é sempre que eu olho para a natureza, eu digo assim, às vezes tu fica, quem tem empresa, quem tem negócio, quem está empreendendo, tu passa por momentos que tu sente, meu Deus, como demora, quando é que vai chegar o meu tempo? Às vezes tu vê alguém fazendo uma coisa que não é tão legal, não tão certo, e chegar num objetivo mais rápido que tu. Aí eu olho para a natureza, eu olho lá para a nossa área verde lá, que a gente tem mais de 100 pés de árvores frutíferas, e digo, meu Deus, quanto tempo essas árvores demoraram, que não tinha nada aqui. Eu digo, tudo tem seu tempo. Então, a gente não adianta também ter pressa, tem que seguir acreditando e acreditar naquilo que vai acontecer, que a gente está plantando. Essa questão é um dos valores femininos que eu estudo, depois a gente vai fazer só sobre isso, que isso é muito feminino, isso é muito de empresas empreendidas ou lideradas por mulheres. Essa visão de entender efetivamente, né, que tem um tempo de semear, que tem um cuidado ali que precisa ser, pode ser que não vingue, né, é o risco do trabalho de cada negócio, mas a colheita vem, né, e o que a gente planta vem de alguma forma, né, em algum momento, mesmo que um pouco mais demorado, vem. E são 25 anos tão lindos. E não desistir, né, Viva, porque assim acontece. Às vezes a gente apresenta ou faz as coisas ou à frente do tempo demais ou num tempo exato daquilo. Então, às vezes, mesmo que fez algum projeto, ele não andou, ou algum, né, que no meu caso tem produtos que às vezes não andam dentro da própria empresa, não é que não deu certo, mas não era o tempo daquele produto, não foi a comunicação assertiva. Então, às vezes, insistir, trabalhar, às vezes, uma mesma ideia, mas com um novo conceito, uma nova comunicação, num novo time. Então, às vezes, a ideia é muito boa, às vezes tu perde uma ideia muito boa, tu desiste de uma ideia muito boa porque ela não deu certo naquele tempo, mas tem que tentar de novo. E aí eu acho que a questão de ter um olhar crítico, né? Sem o chicotinho, né? Mas crítico no sentido de por que não deu certo essa ideia, né? O que eu posso mudar? O que pode fazer diferente? O que eu posso mudar? Ou buscar ajuda, né? De pessoas fora, parcerias, enfim, para, em outro momento, voltar com essa ideia repaginada, enfim. Até porque a Decílios, a Sabrina, né, tem disso, é muito dela, mas a Decílios traz sempre muita inovação, muitas coisas diferentes, né, ousadas para o seu tempo, nas feiras internacionais, inclusive, né, que vocês circulam pelo mundo todo. Sá, era só, né, minutinhos, né? A gente tem a oportunidade de ter a Sabrina com a gente no Business Club e já esteve em vários momentos conosco palestrando. Então, procurem um pouco mais sobre a história da Sabrina. A gente brinca, né, o potinho de mel, né? A cozinha de casa ali, até a
fábrica hoje em Alvorada com 10 mil metros quadrados, sendo 5 mil metros de área construída. Sustentável. Todo verde, cheio de cuidados, produtos né? orgânicos, veganos, não testados animais. Isso que é uma coisa assim muito importante, que desde o início a gente sabe com a mesma filosofia. Hoje é moda, produto sustentável, produto vegano, produto natural. E a Edesílios, há 25 anos, sempre teve essa filosofia, sempre teve essa verdade. Viu? Por isso que ela nos que inspira, né? Obrigada, meu amor. Fazer hora que tá esperando aqui, né? Pessoal, vamos seguindo por aqui no programa. Tem muito mais coisa boa no programa da Confraria do Batom aqui nesse sábado. Temos aqui hoje Compartilhe Suas Conquistas, que é o nosso quadro, né, que a gente já tem essa prática na confraria e a gente traz aqui para o programa, onde a gente convida as mulheres a compartilharem os seus feitos, não importa se pequenos, grandes, cada uma sabe a sua trajetória, o esforço que teve, mas a gente quer inspirar outras mulheres, do tipo, se ela conseguiu, eu também consigo. E acolhendo, né, incentivando, aplaudindo essas conquistas, né, de mulheres tão especiais que vão estar aqui compartilhando conosco. E hoje a gente tem o depoimento da Camila Almeida, que é jornalista e depois de uma trajetória aí de quase 10 anos de muito estudo, a Camila recentemente terminou o seu pós-doutorado. Então vamos escutar a Camila? Que delícia que é quando a gente consegue atingir um objetivo, realizar um sonho. E eu vim dividir com vocês justamente o final do meu pós-doutorado. Eu venho me dedicando a pesquisar sobre como os vídeos podem impactar em um ambiente de cultura organizacional, né? De que forma é possível transformar os ambientes por meio do uso de vídeos e de uma pesquisa aprofundada, entendendo líderes, entendendo liderados e fazendo com que eles se conversem, que a mensagem chegue de uma maneira fluida. Essa trajetória acadêmica já se estende por quase 10 anos. Então, eu me formei em jornalismo, depois eu fui fazer o mestrado em ciências sociais, o doutorado em ciências sociais, e quando eu pensei que já estava suficiente de estudo, me surgiu esse convite para integrar o núcleo H-Factors, que pesquisa fatores humanos e resiliência na PUC, e eu só posso agradecer por essa oportunidade. Com certeza ganha com isso não só eu, mas também os nossos clientes aqui na Conta Pra Mim, e outros tantos com projetos que em breve eu vou dividir com vocês. Que linda, Camila, nossa confrade já há muitos anos, uma pessoa muito especial dentro da confraria. E você que tem alguma conquista, e não importa, eu terminei um curso técnico, eu estava sem estudar há muito tempo, voltei a estudar, eu cumpri a minha meta de vendas, eu comprei um carro, eu vendi, sei lá, o que for, a sua conquista vale muito. Vamos observar com carinho essas nossas conquistas, às vezes diárias, pequenas, mas elas têm muito valor. As conquistas maiores também, óbvio, né? E sempre lembrando, pessoal, não se compare com outras mulheres. Cada um deve se comparar ao seu dia de ontem, né? Ao seu ano anterior, há 5 anos atrás. Vamos nessa jornada de conquistar novas posições, novos saberes, novas amizades, novos projetos. E quem quiser compartilhar com a gente fica muito feliz. E a gente coloca a tua história aqui também no programa. Não deixe de nos escrever, nos mande pelo e-mail descubra@confrariadobatom.com.br ou nos mande um inbox lá pelo Instagram que a gente entra em contato com você e vão ficar muito felizes, muito honradas em compartilhar aqui no programa as tuas conquistas, independente do tamanho que elas tenham. Tá bem? Um beijo grande e sigam conquistando o mundo, que é isso que a gente quer que a mulherada faça. Hoje, aqui no nosso quadro Deixa que eu te conto, a gente vai trazer um tema que, por tratar de autoconhecimento do nosso corpo, ainda é um tabu e muito pouco falado, mesmo nos consultórios e nas redes sociais e outros programas, menos ainda. Por isso a gente escolheu, né, trazer aqui para vocês, junto com a nossa especialista, né, em região íntima, a dermatologista, a doutora Fairuz Castro. Doutora Fairuz, obrigado por trazer esse tema, né, foi sugestão dela, e a gente não se fala muito, mas tem a ver com prazer, né, feminino, com conhecer o corpo, e está muito indicado para a gente conversar aqui hoje na sala.
por favor, doutora Félix, o que é, né, esse tema que a gente escolheu hoje, que tá, assim, pouco falado ainda, né, da fimose clitoriana? Então, Eva, eu te agradeço o convite. A gente vai conversar um pouquinho sobre prazer feminino, sobre toda a questão anatômica, porque muitas mulheres nem se conhecem. Então, assim, para a gente saber se está tudo direitinho com a nossa região íntima, a gente precisa explorar, né? Nem todo mundo já pegou um espelhinho e deu uma olhada lá embaixo para saber como é que são as coisas. Nem todo mundo tem essa liberdade consigo mesmo. A gente tem pudores até com o nosso próprio corpo, né? Isso é uma questão muito cultural ainda. O clitóris, ele é um órgão, né, que está relacionado com o prazer da mulher. E esse órgão, ele foi descrito na literatura médica, na sua forma completa, em 2005. É uma recente, né? A sua forma completa. E ele é composto pela glândula do clitóris, que é uma bolinha ali que fica exposta, e tem uma pelezinha que recobre, um capuz clitoriano, né? Por trás das estruturas dos lábios internos e externos, a gente tem corpos esponjosos ali que vão encher de sangue durante a ereção, e tudo isso é ricamente inervado. Então, esse complexo está relacionado com o prazer feminino, né? E o toque nessa região do clitóris, ele pode promover orgasmos femininos, orgasmos clitorianos. Quando a gente tem a fimose de clitóris, que a gente tem essa pele recobrindo a glande, muitas vezes... Poderia comparar com a glande peniana no homem, doutora Farus? Sim, a glande peniana e a glande do clitóris, elas são homólogos embrionários, são correspondentes, da mesma forma que os lábios externos são correspondentes embrionários da bolsa escrotal, tá? E o que seria a fimose do clitóris? A fimose do clitóris é quando a gente tem uma pele, né, recobrindo o clitóris, que não é facilmente, né, exposta. A gente não consegue expor a glande clitoriana porque tem uma adesão dessa pele. Essa pele ficou coladinha ali. E o que acontece clinicamente? As pacientes, para conseguirem ter um orgasmo clitoriano, muitas vezes precisam de uma fricção muito grande, muito prolongada, um estímulo muito vigoroso. São pacientes que, às vezes, demoram ou até mesmo não conseguem ter um orgasmo satisfatório com, né, o estímulo do clitóris. E essa pele que fica recoberta ali, ela seria um correspondente ali do prepúcio, né, que o homem às vezes tem a fimose, né, peniana, e que ele também não consegue expor adequadamente a sua glande. É a mesma coisa. Então, talvez uma das formas a gente identificar que tem a fimose clitoriana é essa necessidade de uma fricção maior para que tenha a sua correspondência no orgasmo. Isso poderia ser um indício, digamos assim? Poderia ser um indício. Claro que a gente precisa fazer uma avaliação, nós precisamos examinar a paciente e aí, né, ver se a gente consegue realmente expor a glande ou não. E aí seria o tratamento, né, com o médico, seria da retirada dessa pelezinha? É algo que se pode fazer no consultório? Como seria? Tá, identifiquei que eu tenho a fimose clitoriana. Como é que eu posso minimizar ou até retirar essa glande? Bom, a abordagem da fimose de clitóris, ela parte primeiro do pressuposto de que a gente precisa identificar o que está causando. A maior parte das fimoses é idiopática, ou seja, ela não tem uma causa estabelecida e muitas vezes ela ocorre por a pessoa não ter, a mulher não ter o hábito de expor a glande clitoriana, né? Ela não limpa direitinho aquela pele, vai acumulando um esmegma, vai acumulando ali restos, debris celulares que fazem com que tenha um fusionamento da pele. Pode também estar relacionado com alguma doença da região, como líquen escleroso, como líquen plano, doenças que vão deixando a região mais atrófica e a gente pode ter fusão, né, dessa pele do capuz com os lábios internos e os grandes lábios. Identificando, é uma condição que tem uma doença, preciso tratar a doença primeiro? Sim. Não, é uma condição só que a gente não está expondo a glande. Perfeito. Próximo passo é a gente ver o grau dessa fimose. Se é uma fimose em que a gente não tem exposição nenhuma ou que a gente tem uma exposição de uma parte dessa glande. O tratamento normalmente ele é cirúrgico, a gente pode realizar pequenos procedimentos de descolamento no consultório, mas alguns casos mais avançados, principalmente relacionados a doenças, aí sim precisa de uma cirurgia um pouquinho maior.
Então, isso fica o recado, né, pessoal, da gente observar o nosso corpo. Se temos, né, prazer ou se não temos, é bom investigar, é um direito, né, de toda mulher se conhecer, buscar o prazer. E aí existem médicos especializados, como a própria doutora Fairuz, na região íntima, né, com toda a segurança para a gente conversar a respeito, né, e buscar soluções que facilitem o nosso acesso, né, à saúde, a bem-estar e a prazer também, por que não? Muito obrigada, doutora Fairuz, mais uma vez, de estar aqui com a gente. Obrigada, Iva. Hoje é dia de livro vivo. Talvez vocês já estivessem com saudades desse quadro, né? Acho que fazia alguns programas que a gente não trazia, mas hoje eu trago uma escritora de peso, um mulherão e com currículo, gente, que eu tô daqui, sabe quando você sabe quando eu tô com minha colinha, é porque a pessoa tem muito conteúdo, né? Meu currículo, ela tá rindo, né? Mas eu não vou ler tudo, mas eu vou trazer para vocês algumas das características e das habilidades da Eliane Marques, que é a nossa convidada hoje. Ela é poeta, psicanalista, tradutora, tem 6 livros publicados, ela é graduada em Pedagogia e Direito, é mestre em Direito Público e é tradutora, ela é colunista da Zero Hora, tem muita informação, muita bagagem, uma pessoa de grande profundidade. E a gente convidou ela hoje aqui para falar de um dos livros, que é O Poço das Marianas, que eu compartilho com vocês aqui, que ela vai falar da capa, do título, enfim. Mas no finalzinho ela vai falar que tem novidade vindo por aí também. Mas hoje, como foco é esse livro de poesias, então muito bem-vinda, Eliane, ao nosso programa. Obrigada por estar aqui com a gente. E a gente sempre traz, né, no Livro Vivo, a autora, né, são sempre mulheres aqui com a gente, para falar um pouco mais da obra, né? Então a gente escolheu esse, que foi o último, né, já publicado, já é disponível na Amazon e outros. Então, começaria contigo, Eliane, falando sobre a capa e o título. Depois a gente fala sobre o formato, né? Porque ele é bilíngue e tal. Mas começar por aqui, pela capa e pelo título, Poço das Marianas. Iva, é um grande prazer estar aqui. Prazer é nosso, uma honra. No Livro Vivo. Estou muito feliz mesmo com esse convite. Mas eu quero pegar de uma palavra que tu utilizaste, mulher de profundidade. Porque nós podemos pensar em 2 sentidos essa profundidade. A profundidade do Poço das Marianas. Não foi combinado, tá? Eu sei que ela tinha muita profundidade, que tem mesmo pelo currículo. Nesse livro, publicado em 2021 pela editora Escola de Poesia, eu fui tomada por um conjunto de mulheres indefinidas, não plenamente identificadas, e todas juntas se chamam de Marianas. E essas Marianas habitam as profundidades de um poço e aí elas lutam ou por ficar nesse poço ou por sair desse poço. Então, esse livro que começou a ser escrito talvez há uns 10 anos antes da publicação, e naquele momento ele recebeu um outro nome, se chamava O Poço de Alice. E havia várias personagens nesse livro, havia rainha, havia rei, havia servos. E eu me dei conta que não era aquilo que eu gostaria de fazer, de escrever, de apresentar ao público. Então, esse projeto do Poço de Alice foi cortado. Eu escrevi um outro livro chamado E Se Alguém o Pano? Esse livro foi prêmio Açorianos na categoria Poema em 2016 e muito tempo depois, quando eu, como autora, já me sentia mais em condições de lidar com essas Marianas, é que então eu pude dar à luz, digamos assim, ao poço. A capa, tu vês que é algo indeterminado também, meio à deriva. Ai, mas é tão lindo. Não se sabe se é água ou se é fogo, se tem terra, se tem pérolas. Então, essa capa é de uma artista nascida aqui no Rio Grande do Sul, maravilhosa, que é a Aline Gonçalves, ela que trabalha, faz os livros da editora Escola de Poesia, e a ideia é essa mesma, dar
uma ilusão de profundidade, mas ao mesmo tempo de superfície. Porque quando tu também falas, Iva, de uma mulher de profundidade, tu estás falando como uma escritora. E para a escritora, aquilo que é mais profundo é o que é mais da superfície, que é o que? A palavra, que é da língua, que é aquilo que te coloca para fora no mundo. Então, eu gostei muito dessa profundidade, porque deu para nós conversarmos mais de perto ainda com essas mulheres de profundidade, que também são as Marianas, e a escritora das Marianas também. E tem algo teu, de vivências tuas, da tua biografia aqui? Eu sou uma mulher da fronteira, nasci entre Santana do Livramento e Rivera. Eu divido com essas Marianas a fronteira entre o poço, o fundo do poço e a parte de cima do poço, entre dentro do poço e fora do poço. Porque nós, mulheres especialmente, mulheres negras mais especialmente ainda, sempre vivemos nesse lugar, nesse não lugar, o que podemos, o que não podemos, que liberdades nós temos para escrever ou para não escrever. Então eu divido isso com as Marianas, esses limites. Essa possibilidade de romper os limites, mas também algo de uma repressão, de não chegar perto desses limites. Gente, não tem como não ficar curioso, né? E ler as poesias da Eliane contidas aqui. E até a gente estava conversando antes nos bastidores, porque a gente sempre tem quando tem uma autora aqui, a gente diz, qual é a principal mensagem que tu gostaria de passar, né, na tua obra e tal. E a Eliane estava comentando de que ela tem uma visão bem específica sobre isso. Então, eu não vou perguntar para ela qual é a mensagem principal do livro ou que mensagem ela gostaria de ter passado no livro, mas queria que ela falasse sobre o ponto de vista dela nessa questão. Iva, eu gostei que tu me chamaste de Mariana. Desculpa, foi um ato falho, mas foi o livro indo para... Tu também está falando com uma psicanalista, Iva, não é? Quer dizer, esse ato falho... Estou sendo analisada não está sendo analisada. Mas diz tudo, adoro. Diz tudo da nossa conversa, porque é justamente isso. O meu projeto estético, aquilo que eu quero como escritora, como poeta, não é passar mensagem, como se eu tivesse uma verdade, um ideal e as pessoas devessem alcançar ou eu quisesse transmitir isso. Não. Por exemplo, o Poço das Marianas é uma obra aberta. Se alguém quiser tirar mensagem, pode tirar mensagem. Porque o que eu quero do livro é que cada um mergulhe nas profundidades desse poço como quiser e como puder. Tanto é que os poemas não têm nomes. Sim. Nenhum dos meus poemas tem nomes, exceto no primeiro livro. Porque me parece que seja um tanto quanto radical isso, mas é assim que nesse momento eu posso conceber. Adorei. O meu projeto nem o nome. O nome já indica alguma coisa e eu não quero indicar nada. Né? Exato, eu não quero indicar nada. Eu quero que o leitor, que a leitora se perca nesse poço, se perca na leitura. Claro, ou escuro, melhor dizendo. Alguns não querem se perder, mas aqueles que quiserem vão gostar muito do Poço das Marianas. Adorei. Mas eu queria, antes da gente finalizar, que a gente está caminhando para o finalzinho do quadro, tu contasse aqui pra gente, em primeira mão, que vem livro novo, né? Exato. Vem aí Louças de Família, pela editora Autêntica Contemporânea, sairá em março e é o meu primeiro livro de prosa, digamos assim. Eu não gosto muito de adotar essa distinção prosa, poema, mas digo assim, é a minha primeira narrativa longa. E vai ter, Eliane, já tem uma data e aonde ele vai estar disponível? Em março. Lançamento inicialmente em São Paulo, depois Salvador, depois Porto Alegre, e ele vai estar disponível em todas as livrarias. Ai, que bom! A gente mantém vocês informados, né? Acho que depois a gente fala sobre sessão de autógrafo, enfim, porque eu adorei a nossa conversa, eu queria seguir na nossa conversa. Minhas convidadas são sempre muito especiais, né? Tipo, eu me empolgo e queria ficar aqui o dia inteiro, né, com elas, enfim. Mas fica o convite, né, obviamente, para que vocês conheçam um pouco mais do trabalho literário na 0 Hora, entrem no Instagram da Eliane, procurem os livros, em especial o Poço das Marianas, né? Mas tem livros premiados também, conheça um pouco mais o trabalho. Essa é a intenção desse quadro, que a gente traga, né, cada vez mais mulheres interessantes, profundas, né,
para falarem das suas obras. Eliane, muitíssimo obrigada, uma honra te receber aqui. Adorei a nossa conversa, curta, mas muito profunda conversa aqui dentro do possível, né, que a gente traz para os nossos telespectadores. Adorei, né? Vou mergulhar no poço. Muitíssimo obrigada. Espero que a gente possa encontrar em outros momentos. Pessoal, obrigada pela atenção de vocês e bora que tem mais programa. Bem-vindos a mais um Casa de Viver. Eu sou a Michele Ravadelli, sócia no Vieira Ravadelli, responsável aqui também pelo cenário, ia falar escritório, pelo cenário, e eu estou aqui com a minha sócia querida. Olá. Meu nome é Gabriela Vieira, eu também sou designer de interiores e hoje nós vamos abordar o tema de plantas permanentes. Vejam, se vocês podem reparar aqui que a gente tem os itens novos aqui no nosso cenário. O nosso parceiro querido, Renato, da JI Emoções, forneceu então essas peças aqui para que possamos então abordar esse assunto de plantas permanentes, que às vezes as pessoas têm um pouquinho de, digamos que de... me fugiu a palavra, Mi? Preconceito. Isso, né? de usar uma planta permanente em casa. Mas aqui a gente vai tirar um pouquinho esse preconceito de vocês e também levar em consideração os benefícios, né, Mia? Exato, até porque a gente está num momento muito propício para plantas permanentes, visto que o pessoal sai de férias e quem cuida das plantas naturais... É verdade. Não, e a planta natural requer, né, todo o seu cuidado. Requer muitos cuidados. E a planta permanente traz essa vantagem, então, além da durabilidade, da manutenção bem fácil. E também esse preconceito existia porque a tecnologia dos materiais não é igual à tecnologia de hoje. Então, hoje, realmente, a gente consegue fazer com que a planta tenha até a textura da natural. Então, por exemplo, esse alecrim, inclusive, ele é poroso para que consiga colocar nele o aroma do alecrim e ele tenha, além da aparência, também o aroma. Então, a aparência, a textura e ainda a questão do olfato, né? Exato, aí com vários sentidos sendo apurados. Sim, sim. Aqui nós temos a espécie que é uma Ficus lyrata, uma das mais vendidas no mercado, tá aqui ela embelezando o nosso cenário. O alecrim, né, nessa pegada mais caída, né? E aqui as suculentas, né, que as naturais já são fáceis de cuidar, mas aqui ela parece de verdade, né? Sim, não tem colocando uma ao lado da outra, ela realmente fica muito, muito, muito idêntica. Sim. E a Ficus lyrata foi a queridinha do momento, tanto natural quanto artificial. A gente não fala artificial, a gente fala permanente. Até para tirar essa característica de artificial. Não é artificial, ela é permanente, o material dela realmente de muita qualidade. E o Renato, da JI Emoções, ele é designer floral e ele presta essa curadoria, essas consultorias também, para que a gente consiga entender volumes, em que ambiente cada planta fica melhor, para que também traga essa naturalidade para os ambientes. Então, ele é muito benéfico tanto para residencial quanto para comercial. Sim, agora eu vou puxar o gancho, então, nas questões aí do design biofílico, né? Visto que nós passamos, então, 90% do nosso tempo dentro de um ambiente construído, nós podemos, então, criar estratégias para trazer a natureza para dentro dos nossos ambientes, né? Do local onde a gente está convivendo. Então, as plantas permanentes fazem parte das estratégias indiretas do design biofílico. Assim como um quadro que remete a imagens da natureza, as plantas permanentes entram, então, nessa questão das estratégias indiretas, né? E aí, o que acontece no nosso cérebro, né? Visto que alguns circuitos dos nossos neurônios não evoluíram, nós não tivemos um tempo de espaço, assim, suficiente para que os nossos neurônios evoluam no sentido de diferenciar o que é real e do que não é real. Mas a questão do bem-estar, da qualidade de vida, da saúde mental e física está sendo transmitido para nós. Então, usem e abusem das plantas permanentes. Claro que o nosso olhar clínico, mais estético, ele vai ali mais ou menos diferenciar, mas os benefícios para o nosso bem-estar estão acontecendo. Exato, e quando nós colocamos uma ao lado da outra, é muito difícil realmente de verificar essas diferenças. Eu não sei se vocês lembram, quando a Bia Rafael esteve aqui, especialista em design
biofílico, e ela também falou dessas estratégias indiretas, né? Então, a planta permanente também seria uma estratégia indireta do design biofílico. Que delícia, né, Gabi? Sim. 1000 alternativas aí, inclusive em 2019, o Renato assinou uma parede verde para nós na Mostra Elite. Nossa, todo mundo ficava encantado, porque realmente parecia muito natural. E ele fez um painel verde com alecrim junto caído, então deu um volume muito bonito e parecia muito natural. E era no banheiro, então também uma alternativa de fácil manutenção. Sim, onde não tem tanta iluminação natural, né? Ali onde a questão toda de manutenção vai ser mais difícil. Também as paredes verdes são áreas extensas, né? Então, por que não Exato. usar uma planta permanente? Inclusive ele nos deu um spoiler de uma parede verde especial para ambientes externos e uma com acústica, proteção acústica. Então, também outros artifícios aí em prol do design de interiores. Deixa eu falar rapidinho de outra vantagem que ele nos comentou da tecnologia dessa folha, é que o pó não gruda. Então, só com espanador já é fácil de fazer a manutenção dela, diferente de uma planta natural, que tu vai ter que ter um cuidado aí um pouco maior, né? Sim, a durabilidade em relação aos raios UV, né? A situação dela não descolorir. Hoje em dia, elas já vêm mais resistentes a essa questão aí do sol, então poderíamos sim usar em áreas externas, né, Mi? Exato. Então, Renato, muito obrigada pela aula que tu nos deste. Espero que a gente tenha conseguido passar 1% do teu conhecimento, da tua né? aula. E a importância de contratar um designer floral para avaliar o local e sim poder sugerir aí a melhor opção de acordo, né, com a sua localização. Exato. Muito obrigada por mais um Casa de Viver e até a próxima. Sim, esperamos que tenham gostado. Obrigada. Chegamos ao fim da primeira temporada do programa da Confraria do Batom aqui na RDC. Foram 24 programas, inúmeros colunistas, convidados, uma equipe técnica maravilhosa, super paciente com a gente. Foi uma experiência maravilhosa e fez parte da nossa trajetória. Agora a gente segue no YouTube, então a gente espera vocês no canal do YouTube da Confraria do Batom para uma segunda temporada também, cheia de conteúdo sobre os nossos 4 pilares. Deixo aqui o nosso muito obrigada, em especial a ti, nossa telespectadora, né? Nosso telespectador que nos acompanha, e a gente te espera lá no YouTube. Mais uma vez, muito obrigada, um beijo grande e obrigada pela RDC por nos acolher nessa primeira temporada.